Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O agente do FBI Adam Dawson sabia que seu dia estava longe de terminar. O arquivo que segurava na mão esquerda parecia pesar 1 tonelada, cada página repleta de pistas dispersas, pistas inacabadas e rostos anônimos. Mais um caso sem solução, mais uma vítima à qual a justiça foi negada. O barulho das teclas do seu laptop ainda ecoava em sua cabeça, mesmo depois de sair do escritório apertado, onde as luzes fracas e os olhares cansados dos colegas impregnavam a atmosfera com um cansaço coletivo. Ele passará horas montando um quebra-cabeça que se recusava a ser completado, cada nova peça adicionando mais um peso à sua mente já sobrecarregada. A viagem de carro parecia interminável. Os faróis dos outros veículos se estendiam em raios de luz sob suas pálpebras pesadas, e cada sinal vermelho aumentava ainda mais sua frustração. Cada freada era como um chamado para despertar, mesmo momentos de trégua estavam além do seu alcance. Estava tão exausto que quase conseguia sentir a suave atração do sono, aquela névoa envolvente que prometia apagar, mesmo que por um instante, responsabilidades e pressões. Mas ele sabia que em casa outro tipo de responsabilidade o aguardava. Não a das investigações criminais, mas a responsabilidade mais profunda e íntima de pai e marido. Não era o fardo de solucionar crimes que mais o desgastava, mas a ansiedade de não ser bom o suficiente para a família. Seu filho, Ethan, esperava por ele com visível impaciência, os olhos cheios de uma centelha de esperança, secretamente desejando que aquela noite fosse diferente, que seu pai pudesse lhe dar um tempo verdadeiramente pessoal. E sua esposa, Claire, embora nunca tenha expressado uma queixa, carregava nos olhos um discreto brilho de fadiga e preocupação, o tipo de coisa que vinha do silêncio compartilhado e de noites de espera prolongada. O cansaço e a tensão nunca o abandonaram de fato. Estavam impregnados nele, espreitando nas sombras, prontos para ressurgir à menor oportunidade, como uma tempestade prestes a desabar. Enquanto caminhava pela estrada sinuosa ladeada por árvores escuras, sentia-se como se estivesse atravessando um caminho sem fim. Um entrelugar onde o peso de suas responsabilidades se entrelaçava com memórias enterradas. As sombras dos galhos dançavam sob o halo dos faróis, misturando-se às imagens de sua infância passada em um bairro violento. Nessas ruas a insegurança fazia parte do cotidiano, e os sons da noite eram lembretes constantes de incerteza. Mesmo agora, como um agente experiente do FBI, ele sabia que o medo poderia surgir a qualquer momento, espreitando na escuridão. Lugares isolados, estradas desertas e momentos de solidão não significavam nada para ele. Cada um desses elementos, por mais insignificantes que fossem, ecoava um passado do qual ele não conseguia escapar nem esquecer. Um passado que carregava consigo em cada investigação, em cada noite sem dormir e em cada olhar que encontrava sem realmente conseguir decifrá-lo. Foi então que viu pelo retrovisor uma viatura policial aproximando-se rapidamente. Seu coração disparou, uma batida poderosa e incontrolável. Não fizera nada de errado, mas a visão daquela viatura despertou nele uma mistura familiar de apreensão e desconfiança. As luzes vermelhas e azuis piscantes salpicavam a escuridão com seu brilho pulsante, transformando a estrada sinuosa em uma cena estranha e opressiva. Adam sabia muito bem o que significava ser um homem negro sozinho, em uma estrada deserta, em uma cidade pequena e desconhecida. Não importava seu distintivo, seu status ou mesmo seu papel como agente federal. Ali nas sombras da noite ele era mais uma vez um homem vítima de olhares desconfiados, julgamentos precipitados e preconceitos arraigados demais para serem ignorados. O carro da polícia se aproximava, seus faróis perfurando a escuridão como duas agulhas opressivas, trazendo de volta lembranças de outros encontros tensos. Outras estradas anônimas onde o simples ato de respirar se tornava um ato calculado. Adam sentiu uma onda de nervosismo crescer dentro dele, invadindo cada fibra do seu ser. Não era a primeira vez, esse tipo de controle era quase um rito de passagem para ele, mesmo de uniforme. Mas isso nunca impediu seu corpo de reagir, de se tensionar, como um reflexo impresso nele por anos de experiências semelhantes. Cada músculo se tensionava enquanto os pensamentos inundavam, rápidos e furtivos, como um filme passando no fundo de sua consciência. Ele respirou fundo, tentando estabilizar a respiração, e manteve as mãos firmemente no volante, as palmas ligeiramente suadas sob a pressão. A sirene soou de repente, quebrando o silêncio da noite como uma ordem irrevogável. Adam soube então que não tinha escolha a não ser parar.
As luzes piscantes criavam sombras instáveis na cabine, um jogo de reflexos que só alimentava a ansiedade latente dentro dele. Ele diminuiu o ritmo gradualmente, seus pensamentos girando em uma mistura de preocupação e esperança, torcendo para que aquele encontro fosse uma mera formalidade sem consequências. Adam estacionou no acostamento, desligando o motor com um suspiro involuntário. Pelo retrovisor, observou o policial se aproximar, sua silhueta recortada pelas luzes piscantes da viatura. A mão do policial repousava com evidente cuidado no cinto, onde o coldre da arma brilhava fracamente, ameaçador mesmo no silêncio da estrada deserta. Adam sentiu o coração bater cada vez mais rápido, cada batida ressoando em suas têmporas, amplificando sua sensação de vulnerabilidade. Repetiu para si mesmo como um mantra mental: mantenha a calma. Mostre seu distintivo o mais rápido possível. Seja respeitoso. Ele sabia muito bem que mesmo com seu distintivo federal, suas maneiras educadas e sua cautela, as coisas poderiam dar errado. O uniforme nem sempre era um escudo, e nesses momentos, sua posição de poder se tornava frágil, quase ilusória. Respirou fundo, tentando reprimir os pensamentos ansiosos que surgiam dentro dele, pensamentos que o faziam lembrar de histórias e avisos. Histórias sussurradas entre colegas e amigos, lições não ditas sobre cautela e desconfiança. O policial se aproximou lentamente, suas botas triturando o cascalho com um som pesado e rítmico que ecoava no ar parado, adicionando uma tensão sinistra à cena. Ao chegar à porta de Adam, inclinou-se ligeiramente, com as feições aguçadas sob as luzes azuis e vermelhas. Encarou-o com um olhar penetrante e frio, sem o menor sinal de cortesia. Nenhum boa noite ou convite educado. Apenas uma máscara de desconfiança, como se, em sua mente, o julgamento já tivesse sido feito. Adam tentou domar a torrente de suas emoções, manter o controle do corpo e dos gestos, cada músculo do rosto congelado numa expressão neutra. Sabia que cada movimento, por menor que fosse, precisava ser cuidadosamente calculado, que o menor erro poderia ser interpretado como um sinal de desafio. Suas mãos tremiam levemente quando ele as colocou calmamente sobre a bolsa ao lado, num gesto comedido, antes de abrir a carteira com um dedo lento e preciso. Quase conseguia sentir a tensão pairando no ar, pesada como um peso de chumbo. Ele tirou o distintivo da carteira e o ergueu contra a janela, esperando que aquele símbolo de seu status como agente federal fosse suficiente para dissipar a desconfiança no olhar do agente. No entanto, ele sabia que mesmo aquele distintivo, supostamente representando lei, justiça e proteção, não necessariamente o protegia. Na escuridão da noite, sob o brilho intenso das luzes piscantes, o distintivo era apenas um pedaço de metal, impotente contra estereótipos e preconceitos. O policial encarou o distintivo por um instante, mas sua expressão não mudou. Adam sentiu uma onda de frustração crescer dentro dele, misturada a um medo profundo, quase visceral. Ele se perguntou se o policial finalmente falaria, se lhe faria perguntas como qualquer policial faria durante uma verificação de rotina, ou se aquela cena se arrastaria, se tornaria ainda mais pesada, enchendo a cabine com uma tensão quase insuportável. Nessa espera silenciosa, o peso da injustiça e a realidade brutal da situação tornaram-se avassaladores. Numa última tentativa de quebrar a atmosfera sufocante, o policial falou, sua voz grave e severa cortando o ar já tenso. Você não é daqui, é? Perguntou, com um tom carregado de desprezo. Não era uma pergunta de verdade, era uma acusação velada, um julgamento feito antes mesmo que Adam pudesse explicar. O olhar inquisitivo do policial, frio e penetrante, parecia buscar cada detalhe, como se buscasse algum indício de irregularidade. Adam sentiu o corpo ficar ligeiramente tenso, os músculos enrijecendo sob a pressão daquele olhar acusador. Aquele tom, aquela maneira de avaliá-lo, eram lembretes contundentes de todas as vezes em que sua identidade fora questionada. Quando sentirá o peso da dúvida e da suspeita cair sobre ele sem motivo? Respirou fundo, lutando para não deixar transparecer a frustração que borbulhava dentro de si. Não, estou só de passagem, respondeu calmamente, mantendo a voz sob controle apesar do coração acelerado. Sou um agente do FBI e vou para casa. Deslizou o distintivo em direção ao policial, esperando que isso acalmasse a hostilidade palpável no ar. O policial agarrou o distintivo e o girou entre os dedos, examinando cada detalhe como se procurasse uma imperfeição, um disfarce. Então, olhou para Adam com sarcasmo, as sobrancelhas franzidas e um sorriso irônico contorcendo a boca. Agente do FBI, hein? Sua voz se perdeu, permeada por uma ironia mordaz. Após um breve silêncio, jogou o distintivo sem cerimônia no banco do passageiro de Adam, com um gesto deliberadamente casual e desdenhoso.
Não importa aqui. Você pode ser um peixe grande em Washington, mas nesta cidade, eu mando. Ele cruzou os braços, encarando Adam com uma frieza intransigente. Sua postura exalava uma autoridade implacável, quase hostil. Então por que você está por aqui a esta hora? Sua voz, ainda mais áspera, revelava um tom de desafio, como se ele se deleitasse em ter Adam sob seu controle, em ter a última palavra. Adam sentiu o estômago apertar, uma tensão surda se espalhando por ele. Já havia enfrentado esse tipo de confronto antes, mas a injustiça, o desprezo que o paralisava ali não perdiam a violência, não importava quantas vezes. Ele conhecia o peso do silêncio e da contenção, sabia que a hostilidade do policial se baseava apenas em preconceito, que naquela noite escura e isolada, se revelava sem filtros. Sabia também que o menor protesto, uma palavra mal interpretada ou um gesto descuidado poderiam agravar a situação em uma fração de segundo. Respirando fundo para acalmar as ondas de raiva que tentavam romper sua casca de calma, ele respondeu em um tom comedido, quase distante. Eu disse, vou para casa depois de uma missão. Sua voz pretendia ser firme, tranquilizadora, mas ele sentia a dúvida em cada palavra. Não tenho nada a esconder, policial. Ele sustentou o olhar do agente, seus olhos tentando transmitir a sinceridade que ele esperava que rompesse o muro de desconfiança. No entanto, o oficial não pareceu se comover. Permaneceu impassível, com os braços ainda cruzados e a boca numa linha severa. Adam quase conseguia ver um brilho desafiador em seus olhos, como se esperasse um erro, um passo em falso. O silêncio entre eles se adensou, cada segundo intensificando a tensão na cabine. Adam se forçou a respirar lentamente, mantendo o olhar fixo no oficial, apesar da vontade de desviar o olhar, de romper o vínculo opressivo. Ele entendeu que aquilo não era mais apenas uma verificação de rotina, mas um confronto silencioso, um teste de paciência e resiliência. Nessa troca carregada de palavras não ditas, Adam sentiu todo o peso de seus anos de experiência. Seus sucessos e seus sacrifícios colidir com a dura realidade de uma simples abordagem policial que se tornará um teste pessoal. Ali naquela estrada anônima, longe de suas missões e de seus colegas, ele era apenas um homem diante de outro, um símbolo preso ao preconceito. Suas mãos, ainda no volante, permaneciam visíveis, seus gestos precisos e lentos. Cada movimento medido na esperança de preservar a fina camada de paz que ainda permanecia. O policial olhou para ele em silêncio por um instante, com um rosto impassível antes de dar um passo para trás, mas sem desviar o olhar. É o que todos dizem. Sai do carro. As palavras ecoaram como um trovão na noite, deixando Adam paralisado no assento. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que não havia feito nada de errado, mas a ordem para sair do carro, naquela situação, no meio da noite em uma estrada deserta, desencadeou uma onda de alarme que o assaltou, fazendo tremer. Sua mente começou a correr, analisando as implicações do pedido. Ele sabia que aquele poderia ser o início de uma escalada perigosa, um momento em que o menor gesto poderia ser interpretado de forma equivocada. Policial, começou ele, com a voz calma, mas firme, um tom de desafio e submissão misturados. Estou em conformidade, não cometi nenhuma infração. Por que eu deveria sair do carro? Suas palavras pairavam no ar, tentando acalmar uma situação já volátil. Ele tentava manter sua autoridade, lembrar ao policial que era um agente federal, mas à sua frente estava uma figura de autoridade que parecia determinada a provar seu poder. O olhar do policial endureceu enquanto ele pegava o coldre da pistola, o dedo apoiado no fecho, pronto para sacar. Adam sentiu o estômago se contrair, o medo insuportável tomando conta dele. Não vou repetir isso, Dawson. Saia do carro. O tom agora era definitivo, e Adam quase conseguia sentir a ameaça implícita nas palavras. Ele sabia que a situação estava prestes a desandar, e cada fibra do seu ser gritava para que ele não entrasse em pânico. O silêncio ao redor deles tornou-se pesado, opressivo, quase palpável. Os sons da natureza pareciam ter se silenciado, dando lugar a uma tensão surda que reinava no ar. Adam sabia que tudo o que dissesse ou fizesse dali em diante seria crucial. Respirou fundo, sentindo o coração disparar no peito. Cada batida parecia ressoar como um tambor, anunciando uma luta interna entre a razão e o instinto de sobrevivência. Ele considerou suas opções por um momento. Sair do carro significaria submeter-se à autoridade daquele homem, um ato que poderia ser visto como um sinal de fraqueza. Mas permanecer dentro de casa enquanto a situação se tornava cada vez mais tensa poderia levar a consequências desastrosas. Adam sabia que o resultado daquele encontro dependia de sua capacidade de manter a calma e controlar suas emoções naquele momento crítico.
Ele se lembrou de situações semelhantes que havia vivenciado, histórias compartilhadas por seus colegas sobre cheques que deram errado, momentos em que uma simples altercação levou a uma violência inaceitável. Sua respiração se acalmou lentamente enquanto ele pensava na melhor maneira de apaziguar a situação. Ele precisava proceder com cautela. Entendo que você esteja fazendo o seu trabalho, mas garanto que estou aqui legalmente, insistiu ele, tentando injetar um tom cooperativo na voz. Não sou uma ameaça para você, só quero ir para casa. Queria que ele percebesse que não eram inimigos, que ele não era um criminoso, mas um homem cansado, ansioso para estar com a família depois de um longo dia. Mas o olhar do policial não vacilou. A tensão entre eles era palpável, quase eletrizante. Adam podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, cada segundo se prolongando enquanto tentava decifrar a intenção do homem à sua frente. Naquele momento, ele soube que não havia espaço para o medo. Precisava escolher as palavras com cuidado, evitar qualquer provocação, mas também afirmar sua dignidade. Enquanto refletia sobre as próximas palavras, um pensamento lhe passou pela cabeça. Ele não podia se dar ao luxo de perder sua humanidade naquele confronto. Era um princípio que sempre se esforçara para manter, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia estar desmoronando. Adam se endireitou ligeiramente, pronto para enfrentar a tempestade que se aproximava, para reivindicar seu direito de estar ali, de pé, como agente federal e como homem. A ideia de recusar lhe passou pela cabeça, mas ele sabia que isso só pioraria a situação, amplificando a tensão já volátil. Sem dizer uma palavra, desfez lentamente o cinto de segurança, cada movimento calculado, mantendo as mãos bem visíveis para evitar interpretações precipitadas. Abriu a porta e saiu do carro, sentindo o olhar ardente e inquisitivo do policial pesar sobre cada movimento que fazia, como se estivesse examinando uma presa. Contra o carro, ordenou o policial bruscamente, num tom de comando que não deixava espaço para hesitação. Adam obedeceu, colocando as mãos no teto do carro, os dedos pressionando firmemente o metal frio. Olhou brevemente para o policial pelo canto do olho, observando cada movimento, cada expressão. Seus olhos brilhavam com uma raiva reprimida, uma raiva que ele vinha reprimindo desde o início daquela noite absurda. Em voz baixa, Adam sussurrou, ponderando cada palavra. Tem certeza mesmo de que quer fazer isso? Porque o que está fazendo aqui não vai acabar bem. Ele sabia que seu tom, embora controlado, carregava uma ameaça silenciosa, uma expressão de resistência silenciosa. Não era um desafio direto, mas uma tentativa de lembrar ao policial que ele estava ultrapassando seus limites, que estava violando um princípio fundamental de justiça. O policial deu um sorriso frio, com um sorriso de satisfação nos lábios. Parecia gostar do controle que exercia sobre Adam, saboreando cada segundo de sua posição de poder. Veremos, respondeu, com a voz arrastada e um toque de desprezo. Agora fique aqui e não se mova. Então virou-se para Adam e seguiu em direção ao carro para iniciar uma busca metódica e provocativa, revirando cada compartimento com uma minúcia quase exagerada, como se tentasse provar algo. Adam sentiu a raiva fervilhar dentro de si, cada fibra do seu corpo clamando para que ele reagisse, para pôr fim àquela humilhação insidiosa. Mas sabia que precisava se conter, que ceder à raiva só pioraria as coisas, transformaria uma injustiça em uma situação incontrolável. Seus punhos, cerrados contra a lataria do carro, eram a única expressão de sua frustração. Ele permanecia imóvel, a respiração lenta, mas profunda. Uma luta feroz para manter a compostura. O ar ao redor deles parecia carregado de eletricidade, uma tensão tão densa que era quase palpável. A frieza do metal sob suas mãos contrastava com o calor que ardia dentro dele, um fogo alimentado pela indignação e pelo cansaço. Cada movimento do oficial era uma provocação, um teste de sua integridade. Era mais do que uma busca de rotina. Era uma humilhação disfarçada de lei, uma demonstração de força que buscava rebaixá-lo, lembrá-lo de sua impotência diante daquele tipo de poder arbitrário. O policial continuou a vasculhando o porta-luvas, passando as mãos sob os bancos, inspecionando cada canto e fresta com uma meticulosidade que era mais maliciosa do que respeitosa. Adam ouvia o farfalhar de papéis, objetos sendo remexidos bruscamente, como se o policial se deliciasse com o caos que estava criando. Então, com um gesto descuidado, o policial agarrou a pasta de Adam, aquela que continha semanas de trabalho árduo, pesquisa e anotações. Sem pensar duas vezes, jogou-a no chão do carro, espalhando as páginas em uma desordem desdenhosa. Adam fechou os olhos por um instante, respirando fundo para acalmar a indignação que crescia dentro dele.
Aquele arquivo, aquele fardo que carregava havia semanas, simbolizava para ele a busca por justiça, a própria essência de seu trabalho como agente federal. E agora, diante de seus olhos, era como se aquele esforço tivesse sido reduzido a uma pilha de papéis amassados, manchados por aquele ataque humilhante. Sentiu uma raiva surda, uma ferida que vinha não apenas do orgulho, mas de uma desilusão mais profunda, a de se encontrar ali vulnerável, apesar de seu distintivo e de tudo o que ele representava. O policial voltou para ele, com os olhos brilhando de triunfo, como se tivesse vencido uma batalha. Adam abriu os olhos lentamente, as mãos ainda pressionadas contra o carro, agora ligeiramente trêmulas. Ele sabia que cada segundo passado naquela posição, cada humilhação sofrida, apenas corroía ainda mais a imagem que tinha de si mesmo, a de um homem de princípios, um agente federal contratado para proteger a justiça. O policial estreitou os olhos, endurecendo ainda mais o semblante, como se estivesse avaliando o peso de cada palavra de Adam. Ah, é mesmo? E o que você vai fazer, agente Dawson? Perguntou, com aquele sorriso irônico, quase divertido, que fazia Adam se sentir preso em uma charada sinistra de poder e provocação. A pergunta aparentemente inócua continha uma ameaça mal disfarçada, como se o policial se deleitasse com o poder que acreditava ter sobre ele. Não estou aqui para ameaçar ninguém, policial, respondeu Adam com a voz calculada e o olhar penetrante, sem deixar espaço para dúvidas. Estou aqui para fazer o meu trabalho, como eu disse. Mas parece que você está tendo problemas com isso. As palavras do policial pairavam no ar, carregadas de significado e controle, um contrapeso à tensão opressiva que envolvia a cena. O policial folheou distraidamente o caderno que encontrara no porta-luvas de Adam, com os dedos ocasionalmente parando nas anotações, fingindo interesse enquanto lançava um olhar rápido para o agente federal. O olhar do policial era como uma lâmina, afiado e acusador, determinado a detectar qualquer fraqueza na postura de Dawson. Não parece alguém de passagem, disparou ele, fechando o caderno com força, seu aparente desprezo se intensificando. Você está sempre escondendo alguma coisa, Dawson. Isso transparece no seu comportamento. Você parece nervoso. Adam respirou fundo, contendo a vontade de retrucar. Sabia que tudo naquele confronto era uma tentativa de desequilibrá-lo, de transformar aquela interação numa cena em que ele se tornaria o agressor e o policial, a vítima. Forçou uma expressão calma no rosto, mas sua mente fervilhava. A frustração crescia como uma onda opaca e poderosa. Ali na calada da noite, naquela estrada deserta, seu distintivo não valia nada. Sua voz, seu status, tudo parecia desaparecer na fria injustiça que o confrontava. Mostrei meus documentos, meu distintivo. Está tudo em ordem, tudo limpo, repetiu Adam, tentando controlar o leve tremor na voz. A indignação o atingiu, apesar de tudo, mas ele se recuperou rapidamente. Se tiver algum problema com isso, verifique meus documentos. Você verá que sou exatamente quem digo que sou. O policial não recuou. Apenas deu um passo à frente, ficando a centímetros de Adam, o olhar fixo no dele, cheio de fria hostilidade. Foi um desafio silencioso, como um teste final para sondar os limites da paciência do policial. Talvez eu não precise da sua identidade, murmurou o policial com a voz tão baixa que era quase ameaçadora. Talvez nesta cidade tenhamos uma maneira diferente de ver as coisas. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer acusação. Adam podia ouvir o sangue pulsando em suas têmporas, cada pulsação um aviso. Sabia que caminhava em uma corda bamba, que cada palavra, cada frase poderia ser interpretada, distorcida, usada contra ele. Mas se recusou a ceder. Não desta vez. Não ali, diante de um homem que, disfarçado de fardado, acreditava que poderia reduzi-lo a um mero suspeito sem motivo aparente. Ele ergueu a cabeça ligeiramente, as mãos ainda pressionadas firmemente contra o teto do carro. Todos os músculos do corpo tensos, mas o olhar firme. Você está cometendo um erro, disse ele, suas palavras cortando o ar como um bisturi, frias e seguras. E esse erro vai lhe custar mais do que você imagina. Seu tom, embora controlado, carregava uma intensidade feroz, a de um homem que não deixaria essa humilhação impune. O policial deu um passo para trás, surpreso com a confiança de Adam. Ele encarou o agente por alguns segundos, como se hesitasse sobre o que fazer em seguida. Adam sabia que o momento era crucial. Ele precisava agir, mas com cautela. Sabe, continuou Adam, essa cena toda está sendo gravada. Minha equipe já sabe minha posição. Você pode jogar esse jogo o quanto quiser, mas não vai acabar bem para você. Um lampejo de dúvida passou pelos olhos do policial, mas ele rapidamente se recompôs, cerrando os dentes. Contudo, Adam sentiu uma leve mudança na atmosfera.
O policial já não estava tão seguro de si. O policial permaneceu imóvel, com o maxilar cerrado e os dedos tremendo levemente em torno do coldre da pistola. A confiança demonstrada no início do confronto parecia estar se esvaindo lentamente, consumida pela possibilidade de que suas ações pudessem ter sérias repercussões. Ele agora lançava olhares furtivos para Adam, como se procurasse sinais de mentira ou provocação, mas havia apenas calma e determinação nos olhos do policial. Você realmente tem uma equipe te seguindo? Perguntou o policial, com a voz revelando o nervosismo que ele não conseguia mais esconder. A confiança que demonstrara momentos antes começava a ruir. Adam ficou em silêncio por um momento, deixando a pergunta pairar no ar tenso. Então, assentiu lentamente. Claro que tenho uma equipe. Não sou amador. Estou aqui a serviço, e cada movimento que faço é monitorado de perto. O policial deu mais um passo para trás, seu olhar oscilando entre Adam e o carro que acabará de revistar com uma implacabilidade quase obsessiva. Ele procurou uma saída, uma maneira de retomar o controle da situação, mas sabia que havia passado dos limites. A compreensão começava a se fazer presente. Aquilo não era mais apenas uma verificação de rotina, era um abuso de poder que poderia lhe custar caro. Eu não queria. Só estava fazendo o meu trabalho, gaguejou o policial com a voz perdendo o tom. Você precisa entender, esta é uma cidade pequena, somos cuidadosos aqui. Pessoas como você. Adam cerrou os dentes, a raiva reprimida ameaçando ressurgir. Pessoas como eu? O que isso significa exatamente? Você acha que pode tratar alguém de forma diferente só porque essa pessoa não se encaixa na sua ideia de quem deveria estar aqui? O policial engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só queria. O que você queria, interrompeu Adam, era exercer sua autoridade injustificadamente com base em seus preconceitos. Você sabe que o que fez foi errado. E eu não vou deixar isso passar. O policial endireitou as costas doloridas, reunindo o pouco de dignidade que ainda conseguia reunir diante da situação. Ainda estava exausto do confronto, mas sua determinação em não deixar aquele abuso impune superou todo o resto. O oficial, agora visivelmente perturbado, deu mais alguns passos para trás. A vergonha se misturava à raiva em sua expressão, uma mistura de emoções conflitantes que ele não conseguia mais esconder. Eu não sou racista, ele sussurrou fracamente, como se estivesse tentando se convencer. Adam assentiu lentamente com o olhar fixo nele com uma intensidade que não deixava margem para a interpretação. Talvez você não pense que é. Mas o que você acabou de fazer é exatamente isso. Você agiu sem pensar, se deixou levar pelos seus preconceitos. E está na hora de encarar as consequências. O oficial pareceu prestes a responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele baixou os olhos, evitando o olhar penetrante de Adam. O silêncio que se seguiu foi carregado de culpa e remorso, mas também de uma certa resignação. O homem sabia que seu poder havia desaparecido, varrido pelo próprio abuso. À medida que o silêncio se tornava cada vez mais pesado, Adam pressentia que a situação estava prestes a mudar. Mas o que aconteceria em seguida dependeria inteiramente da atitude do policial. Naquele exato momento, um ruído distante interrompeu a cena. Sirenes soavam ao longe, aproximando-se em alta velocidade. Adam olhou para cima. Seus colegas do FBI tinham acabado de chegar. O policial virou a cabeça na direção do som das sirenes, com o rosto transtornado ao perceber a importância de suas ações. Patrulhas policiais especializadas, treinadas para responder rapidamente, convergiam para suas posições. Aquilo não era mais uma simples altercação entre um agente federal e um policial local. Estava se tornando sério. Minha equipe está aqui, disse Adam calmamente. É melhor você se preparar para explicar o que aconteceu aqui. Os carros das forças especiais sinalizados pararam bruscamente. Vários agentes saíram rapidamente, avaliando a situação com olhos experientes. Um deles, um homem alto e imponente, aproximou-se de Adam. Agente Dawson, você está bem? Perguntou ele profissionalmente. Seus olhos já examinavam a cena, fixando-se no policial local. Adam assentiu, seu olhar se voltando para o policial que permanecia paralisado, como se estivesse preso ao chão pela gravidade da situação. Está tudo bem agora, respondeu Adam. Mas este policial aqui acabou de cruzar uma linha da qual não pode mais recuar. Você sabe o que fazer. O oficial superior do FBI discretamente fez um sinal para dois outros agentes que se aproximaram do policial local. Eles permaneceram próximos a ele, com expressões neutras, mas era óbvio que aguardavam uma explicação. O policial, agora cercado, parecia estar em busca de palavras. Eu só estava fazendo o meu trabalho, gaguejou ele, mas sua voz carecia de convicção.
Ele sabia que tudo estava acabado. Seu trabalho? Respondeu Adam, com um toque de sarcasmo na voz. Seu trabalho é proteger e servir, não abusar do seu poder com base em suposições equivocadas. Os agentes do FBI começaram a interrogar o policial enquanto Adam recuava um pouco, cruzando os braços. Ele sabia que a justiça tomaria seu rumo. O que ele acabará de vivenciar não era apenas uma afronta pessoal, mas um lembrete de que muitas pessoas suportam esse tipo de tratamento sem a capacidade de se defender. O clima ainda estava tenso, mas desta vez Adam sentiu a balança da justiça finalmente pender para o lado certo. As sirenes silenciaram, mas o som das consequências ainda ecoava na mente de todos os presentes. Após o interrogatório, a situação tomou um rumo muito mais sombrio para o policial. Agentes do FBI, ao investigarem seus antecedentes e entrevistarem alguns de seus colegas, descobriram evidências contundentes de repetidos abusos de poder. Não foi a primeira vez que o policial em questão extrapolou sua autoridade. Diversas denúncias foram reprimidas e atos de corrupção mancharam sua carreira. Ele havia recebido propina em troca de serviços ou informações privilegiadas e ameaçado cidadãos para proteger seus interesses. Todos esses delitos, que antes eram ignorados ou acobertados, estavam agora vindo à tona. Agentes federais vasculharam seus arquivos e comunicações e descobriram uma rede de cúmplices, demonstrando que o policial não estava agindo sozinho. A extensa investigação revelou um sistema de corrupção bem azeitado na pequena cidade. No dia seguinte, o policial foi formalmente preso por abuso de poder, corrupção e vários outros crimes graves. Ele foi algemado na frente dos colegas, uma cena humilhante para um homem que passou anos manipulando o sistema em seu benefício. Ao ser conduzido para fora da delegacia, manteve a cabeça baixa, ciente de que sua carreira havia acabado de ruir, arrastada pelos próprios erros. Adam, que observava a cena da entrada do prédio, trocou um olhar com seu superior. Era inevitável, murmurou. Quando você constrói uma carreira com base no medo e no abuso, o tiro sempre sai pela culatra. Seu superior assentiu. Sim, mas demorou muito para sair. E quantas vítimas permaneceram em silêncio durante todo esse tempo? Adam desviou o olhar com uma expressão sombria. Gente demais. Mas agora, pelo menos, ele não fará mais mal. O policial desonrado foi preso aguardando o julgamento. A notícia de sua prisão e da queda de sua rede de corrupção se espalhou rapidamente pela cidade. Os moradores, antes intimidados, começaram a se manifestar. Testemunhos abundavam, e outros revelavam abusos cometidos pelo policial, fortalecendo o caso contra ele. No dia do julgamento, o ex-oficial estava no tribunal, impotente, com o rosto marcado pelo cansaço e pela vergonha. Ele sabia que não haveria mais volta. Sua carreira, suas conexões e seu poder estavam destruídos. Quanto a Adam, ele permaneceu em segundo plano, pronto para testemunhar se necessário, mas satisfeito por a justiça estar sendo feita. Ele sabia que este caso era mais do que apenas um confronto entre um policial corrupto e um agente do FBI. Era uma vitória para todos naquela pequena cidade que haviam sido oprimidos por tanto tempo. Quando o veredito foi proferido, sentenciando o ex-policial a muitos anos de prisão, Adam deixou o tribunal. A sensação de justiça o servia, mas também a consciência de que tais batalhas eram travadas todos os dias, em lugares onde o poder ainda era mal utilizado. A história que acabamos de ouvir é um poderoso lembrete dos perigos do abuso de poder e das consequências da corrupção. O ex-policial, que se considerava intocável em sua pequena cidade, acabou sendo pego por suas próprias ações. Graças à determinação de Adam e à intervenção de sua equipe do FBI, a verdade veio à tona, revelando as ações de um homem que há muito tempo usava sua autoridade para intimidar e manipular. Mas, como costuma acontecer, a justiça finalmente prevaleceu, e o policial foi forçado a responder por suas ações perante a lei. Esta história nos mostra que nenhum poder, por maior que seja, pode se esquivar da justiça quando a verdade é revelada. É também uma homenagem a todos aqueles que, como Adão, lutam para garantir que a justiça e a integridade prevaleçam, mesmo nos momentos mais sombrios.